Revista Justiça. Entrevista. Uma recente decisão do Tribunal de Justiça do Pará definiu que uma candidata ao cargo de professora consiga na Justiça a reserva de vaga após alegar que a banca examinadora desconsiderou uma alteração de lotação realizada dentro do prazo da reabertura das inscrições previsto no edital. Ao analisar o recurso, a desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, ela entendeu que havia indícios de erro material capaz de comprometer a classificação da candidata, reconhecendo a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Para comentar os impactos dessa decisão e o alcance do controle judicial em concursos públicos e também os efeitos da medida da reserva de vaga para candidatos e para a administração pública, nós conversamos agora com o advogado Pedro Rodrigues, ele que é especialista em direito público. Bom dia, doutor Pedro. Muito bom dia a todos os ouvintes. Doutor Pedro, além desta rápida contextualização que eu fiz, eu gostaria que você explicasse para o nosso ouvinte o que aconteceu com essa candidata. Perfeito. A situação posta nessa decisão acaba sendo algo muito objetivo e que, infelizmente, ainda acontece em alguns concursos públicos. A administração abriu um determinado concurso, a candidata fez a sua inscrição, inicialmente colocando uma determinada lotação como lotação de sua escolha. Num período posterior, no segundo momento, as inscrições desse concurso foram reabertas, momento que a candidata fez uma nova inscrição, uma nova seleção de lotação e um novo pagamento. Fez toda uma nova inscrição, se inscreveu novamente no concurso, porém, quando da publicação dos resultados, por algum motivo, que depois foi considerado pelo judiciário como um erro material da banca, se consideraram somente a sua primeira inscrição. Essa situação em concursos públicos costumam, melhor, dizendo até sobre esse controle judicial em concursos públicos, costumam ter regras mais rígidas? Em que situações, então, o Poder Judiciário pode intervir em atos de uma banca examinadora? Ótimo. O Judiciário, ele tem como regra não interferir nessas razões administrativas e nessa discricionariedade da banca. Porém, essa discricionariedade tem um limite, que é a própria ilegalidade. A partir do momento que é publicado um edital, esse edital ele não cria regras somente para os candidatos, mas para as duas partes envolvidas, quais sejam o candidato e a própria banca organizadora. A partir do momento que se infringe esse edital, que se comete uma ilegalidade, o judiciário pode ser acionado. Doutor Pedro, a decisão menciona até a possibilidade de erro material nesse processamento da inscrição. Qual é a diferença entre discutir o mérito de uma decisão da banca e apontar um erro material em um concurso? Perfeito. A partir do momento que o próprio edital do concurso ele foi retificado e permitiu uma nova inscrição, nós temos uma situação objetiva que não se permite interpretação. Por exemplo, uma regra do edital que o candidato eventualmente poderia ter interpretado de maneira equivocada e preencheu um determinado formulário, fez uma inscrição sob determinados argumentos a partir de uma interpretação equivocada. Não é o caso. A partir do momento que um novo edital foi publicado, possibilitando uma nova inscrição, possibilitando que novos candidatos pudessem ali se inscrever, não estamos falando de uma questão interpretativa, mas realmente um erro material, porque mediante uma interpretação equivocada da banca e não do candidato, se considerou somente a primeira inscrição e, em sua defesa, a administração e a banca, inclusive, trouxeram a tese de preclusão administrativa. Não foi o caso. A partir do momento que as inscrições foram reabertas, a candidata em questão fez uma nova inscrição do zero, e isso deveria ter sido considerado. O senhor citou preclusão administrativa, o que isso significa? Significa, no entendimento da administração e da banca, que a candidata deveria ter impugnado o resultado do concurso que
que considerou somente a sua primeira inscrição como momento para impugnar a questão, seja na via administrativa, seja posteriormente levando para o judiciário. Essa preclusão administrativa ela foi afastada pelo judiciário, se destacando especialmente que essa via administrativa, diante de uma ilegalidade, ela não precisaria ser ultrapassada, não precisaria ser questionada e a candidata teria pleno direito de buscar o judiciário contra essa ilegalidade. Dr. Pedro Rodrigues, a Justiça, nesse caso, não determinou a nomeação imediata da candidata, mas sim a reserva de vaga. O que isso significa na prática? Perfeito. Importante a gente contextualizar o momento processual do caso. Nós estamos diante de um recurso de agravo de instrumento, que é um instrumento que leva à segunda instância do judiciário a uma análise quanto ao pedido de urgência. O pedido de urgência, ele muitas vezes, ele resguarda um determinado direito e também não exaure o objeto daquela ação, porque o objetivo é justamente resguardar o resultado útil do processo. Sob essa interpretação, a desembargadora responsável pelo caso destacou que a reserva de vaga seria uma medida cautelar adequada justamente para resguardar o direito da candidata, de modo que a administração pública não opusesse ali um ônus irreversível, não eventualmente não colocasse um outro candidato na mesma vaga e conciliasse esse interesse público e também o interesse particular. Essa reserva de vaga, ela resguarda o direito e traz para o judiciário uma possibilidade de lá na frente, numa maior e melhor análise dos documentos, referendar ou não essa decisão. Então, ao mesmo tempo que resguarda o direito da candidata, não impõe para a administração uma medida que lá na frente a sua reversibilidade pudesse ocasionar mais ônus do que, propriamente dito, a nomeação da candidata. Doutor Pedro, essa decisão também mencionaria o risco de que candidatos com pontuação inferior fossem convocados antes dessa candidata. Esse tipo de situação costuma influenciar o entendimento do judiciário também? Costuma influenciar bastante, porque nós temos esse ferimento ao princípio da isonomia. A partir do momento que você, principalmente a partir de um erro objetivo e material, como foi o caso, você possibilita que candidatos que tiveram uma pontuação inferior a outros sejam nomeados, tenham uma preferência de lotação em relação a um candidato que teve uma nota superior, a gente tem uma ilegalidade muito evidente baseada nesse ferimento da isonomia, já que a seleção, os concursos públicos, possuem um critério objetivo de avaliação, que é a própria nota. Se dentro das mesmas circunstâncias esse critério objetivo ele é ignorado, nós temos uma ilegalidade muito evidente e aí se faz necessária a busca do judiciário e a própria intervenção do judiciário. Do ponto de vista dos candidatos, essa decisão ela reforça algum tipo de garantia em relação justamente ao cumprimento das regras do edital? Com certeza. O princípio da vinculação ao edital no judiciário brasileiro como um todo, ele frequentemente é explicitado, é destacado e muitas das vezes ele é pró-administração pública, porque muitas vezes o candidato quer questionar alguma regra que a partir do momento que ele se inscreveu no certame, ele aderiu àquelas orientações. A partir do momento que você tem uma decisão que destaca o princípio da vinculação ao edital e destaca a necessidade da administração e das bancas organizadoras verificarem e observarem as regras que elas próprias criaram, a gente tem mais um precedente importante que reforça que essa vinculação ao edital ela é válida para as duas partes envolvidas. E agora, pela administração pública e também para as bancas organizadoras, decisões como essa trazem algum alerta ou até exigem maior cuidado na gestão desses concursos ou não, doutor Pedro?
Sem dúvidas, sob dois aspectos principalmente. Primeiro, um aspecto já mais conhecido e óbvio, que é produção, publicação de editais muito claros e que contemplem diversas situações num determinado concurso. E, por um segundo ponto, a administração, as bancas organizadoras não têm qualquer vedação de alteração de edital, de retificação de edital durante um concurso público. Porém, essas retificações, esses novos editais, eles precisam observar o princípio da legalidade, o princípio da publicidade, da motivação dos atos e não pode ocasionar qualquer prejuízo para os candidatos que ao longo do certame vão participando e também se vinculando a esses editais. Então, cria para a administração uma necessidade de maior observância, não impedindo as mudanças, mas essas mudanças elas precisam estar alinhadas com os princípios que devem reger a administração pública. E rapidamente, para quem participa de concursos públicos, que cuidados são importantes tomar em relação a essas inscrições, alterações cadastrais e até o acompanhamento das etapas do certame, doutor Pedro? É muito importante se observar, tanto no ato das inscrições, quais são as previsões de maneira completa que o edital traz e as consequências que isso pode trazer para o candidato a cada uma das fases. A gente sabe que um edital de abertura, por exemplo, é um documento completo que vai direcionar todas as fases seguintes. A partir do momento que novos editais são publicados, essa necessidade de atenção ela se renova, tal qual uma necessidade de atenção a partir do momento que editais que trazem resultados de determinadas fases são publicados. Esses editais que trazem os resultados, eles têm conclusões muito objetivas para as próximas fases. Podemos ter esse cenário, como foi o caso da administração, alegar essa tese de preclusão, já que a candidata eventualmente pode não ter impugnado um edital com esses determinados resultados. Então, a cada edital é interessante que o candidato verifique se teve algum potencial prejuízo e, eventualmente, utilize os meios legais para se questionar isso. Queremos agradecer ao Dr. Pedro Rodrigues, especialista em Direito Público, comentando a decisão do Tribunal de Justiça do Pará, que definiu que uma candidata ao cargo de professora consiga na Justiça reserva de vaga após alegar que a banca examinadora desconsiderou uma alteração de lotação realizada dentro do prazo da reabertura das inscrições previsto no edital. Dr. Pedro, muito obrigado pela atenção conosco. Até a próxima.